As diretas foi uma mobilização para emenda e também para derrubar, quer dizer, desmontar, desconstruir a ditadura. Não, eu nasci em 44, quer dizer, antes das Nações Unidas serem fundadas, em 44, ainda no Estado Novo. A lembrança política mais antiga que eu tenho é a minha avó, que era a favor do Getúlio, e meu pai, que era a favor da UDN. Então, nas janelas do apartamento tinha fotografias diferentes. Né? A gente tinha cédulas naquela época, tinha mesinha de cédulas, etc. Cédulas de eleição, né? Da eleição. Aquilo era uma iniciação política da criançada. A gente tinha uma mesinha e tudo isso. Certo. E, bom, aí eu... Você nasceu no Rio de Janeiro? Eu nasci no Rio, eu sou carioca, estou só exilado em São Paulo, depois de 71. E nasci na Tijuca. O meu pai tinha uma loja de ferragens na Muda, a Muda dos Bondes, na rua Conde Bonfim. Os bondes mudavam ali perto do Hospital da Penitência, Colégio dos Irmãos Maristas. Eu tenho uma certa lembrança de eu ter ido lá na loja do meu pai, que era assim parecia uma caverna fantástica, loja de ferragens, coisas penduradas. E, bom, aí eu estudei no primário, num colégio chamava Santo Agostinho. Eram os padres espanhóis muito atrasados. Alguns mais inteligentes, mas a maioria eram padres, um clero de uma zona rural. E, bom, eu fiquei lá até o ginásio, depois eu fui para o Santo Inácio. Porque sua família era religiosa, católica? Eram católicos. O colégio era na frente de casa, eu acho que isso também deve ter muito, na esquina da José Linhares. Então, ou seja, mas era uma marca da família, essa coisa do catolicismo? Não. Eram católicos. A minha avó, eu acho que ia à missa. Não. Eles eram católicos. Meu pai era maçom era muito interessante essa presença maçônica. Mas ele falava sobre isso? Assim, pouquíssimo. Ele chegou a todos os graus, até o grão-mestre, mas era muito discreto, muito discreto. E não quis levar os filhos para Não, ele era muito hábil, ele não ia brigar com duas mulheres, a minha avó e a minha mãe. Ele foi um negociador, acho que eu aprendi muito negociação, sabia escolher o momento, né? E o adversário. E aí, quer dizer, o meu avô era da Marinha, não do combate, mas ele criou o serviço de odontologia da Marinha, em 35. E aí, naturalmente, queriam me enfiar numa escola naval, da qual fui salvo porque tinha pé chato. Mas a minha avó fez tudo possível para o meu... Eu ia ao Dr. Scholl e colocava umas palmilhas de couro e metal, uma coisa medieval. Eu usei isso, sei lá, anos, desde pequeno. Não corrigiu. E aí eu escapei. Aí, como ele não vai para a escola naval, então ele vai ser diplomata. Aí, desde os 7 anos, eu tinha a professora de inglês e de francês. De inglês eu acho que eu tive até os 15, 16 anos, uma Miss Lily Pinnock. Era uma figura. E ela almoçava em casa. Ia em casa e almoçava conosco. E as francesas eram sempre umas figuras curiosíssimas, que eu também imaginava, pois tinha uma sobrinha da Santa Bernadette de Soubirous. Pelo menos ela se dizia que era sobrinha. Depois tinha uma russa que eu achei que era uma princesa russa exilada. E aí... A russa dava aula de francês? Francês. E eu havia uma terceira, todas eram mulheres, mas estrangeiros. E eu na sua casa? Eu na casa, uma coisa um pouco antiga. Eles, geralmente, antes ou depois do almoço, almoçavam, sempre
A minha mãe, elas falavam francês, porque a minha avó estudou no Colégio Sion, então e as aulas eram em francês, e a minha avó também falava francês. E aí eu tinha que ser diplomata, e aí eu fiz tudo, fiz o cursinho Alfa, fiz cursos particulares e tal, ao mesmo tempo que eu entrei na Faculdade de Direito. No Santo Inácio você ficou quanto tempo? Só 3 anos, na verdade, é o O clássico. colegial. O colegial, era clássico científico, era clássico. E depois eu fiz vestibular para a Faculdade de Direito, o Joaquim Falcão também, mas ele tirou 3º lugar, eu tirei 1º. Até hoje ele se lembra disso. Eu era bom aluno, não, e tinha prêmios, tinha medalhas, e não tinha mais, no clássico não tinha aquela coisa ridícula de título de nobreza, que aqueles palhaços pretendentes do trono brasileiro iam à cerimônia e tudo isso. Um é fascista e outro liberal. Mas antes tinha, no ginásio, até o final dos anos 50. Título de nobreza. Era conde, barão. Mas no clássico, no meu tempo, era só excelência, que era a maior nota de tudo no ano e tal, enfim, do seu nível. Mas eu tive professores, padres especialmente, extremamente inteligentes. Um era cunhado do Jorge Gil, padre Fernando Marinho Nunes. Gente, deixaram de ser padres, todos deixaram de ser padres, mas eram padres excelentes. Não foi feliz. Eu não tenho nenhuma lembrança de infelicidade. Me lembro que no sábado a gente ia rezar o terço aos pés de Nossa Senhora da Vitória, cercada de luz fosforescente azul. E não podia usar jeans e só podia usar a camisa de manga comprida. Isso entre 58 e 60. É recente, né? Não é coisa não é antes da Segunda Guerra. E aí, mas acontece que eu fiz o primeiro, houve a ditadura em 64, o meu concurso. E além do mais, aí depois eu passei a ter mais professores de francês que preparavam Itamaraty, era uma profusão de aula particular, não sei como eu aguentava. E aí eu fiz o concurso e fui reprovado em francês. A minha professora suíça quase me agrediu fisicamente, porque eu falava francês correntemente e tal. Esse concurso pré-diplomado? Para o Itamaraty, né? E aí eu fui reprovado e, em parte, eu acho, não que eu queira valorizar muito isso, mas ficar como diplomata da ditadura não era uma coisa muito que me atraísse muito. Aí eu apliquei, me candidatei a uma bolsa do governo francês. E aí fui para a França. Minha ex-mulher, Ana Maria Niemeyer, também teve uma bolsa de geografia e nós fomos juntos em 67. E a coisa curiosa é que o meu diretor você tinha que ter um diretor, um advisor durante todo o ano. O meu diretor de tese foi o padre Jean-Yves Calvez, que veio a ser superior dos jesuítas. Ele tinha um livro famoso que é La Pensée de Karl Marx, o pensamento de Karl Marx. Claro que eu fui recomendado para o Dr. Alceu, enfim, Cândido Mendes, que eu frequentava, lá o UPERJ, e aí ele assinou, a minha tese era sobre o fim da Primeira República no Brasil, mas tinha alguma coisa de Partido Comunista. Ele assinou tudo isso. E durante 4 anos, o provincial dos jesuítas é quem aprovava os meus relatórios. Mas antes de entrar nesse período aí da França, né, que a gente tem que saber as coisas, voltando ao Brasil, como é que foi o impacto do golpe de 64 na sua vida, na sua família? Teve algum? Olha, não, na minha família, bom, eu já não estava apesar de morar na casa da minha avó, eu não estava tão ligado mais, mas eu não me lembro de ninguém foi da minha família, ninguém foi atingido? Não foi a marcha. Não, atingido não, porque não eram longe de... Ninguém apoiou esse Não, ninguém foi a marcha de Deus a favor da... Pátria, família, com Deus. É feito Vichy, é quase o fascismo francês. Não, ninguém foi. Então isso eu acho que é um sinal. Eu me lembro que na véspera do dia, no dia 31, que ainda não estava decidido, estava esperando que o Cruel resolvesse se aderir ou não. Eu me lembro que nós ficamos na Congregação Mariana,
decorada pelo Jorginho. Tinha um prédio, tinha um andar da Congregação Mariana, e nós ficamos lá até de madrugada. Mas você era diz mais nós quem? Os Os estudantes? estudantes, da minha turma. Não era ninguém, até aquela época não era ninguém Isso é a turma de envolvido. Santo Inácio. A turma de Santo Inácio. Então eu... Mas você fazia a política estudantil? fazia isso. No outro dia quem me lembrou isso foi o Zé Serra. Eu não sei porque eu fui falar com ele no ano passado e disse, eu me lembro de você me convidou para fazer um debate com Almino Afonso e você era do Movimento Solidarista Cristão. Eu mesmo tinha me esquecido. É o Padre Ávila, que na verdade eu acho que... Lebré, por aí? Solidarismo Cristão. Quer dizer, o Lebré era uma ala um pouco mais progressista ainda dos dominicanos. O Fernando Machado, que era um homem extremamente inteligente, pensava nessa terceira via entre comunismo e capitalismo, essa história. Ele publicou 2 livros a respeito, e eu participei disso, da política estudantil, mas eu era ampliação da Ação Popular, o Pedro Malan, que era da AP, e até hoje, a minha posição não é uma posição muito definida, quer dizer, eu nunca não fiquei nessa área de democracia cristã e tal, mas a pessoa decisiva para eu passar a me preocupar com direitos humanos, enfim, prisões, o povo brasileiro foi o Padre Ávila. Ele era um sociólogo extraordinário, e o Dr. Alceu também. O Dr. Alceu, eu acho que também foi... Mas porque você tinha uma relação pessoal com o Dr. Alceu? Tinha uma relação pessoal, eu não sei, acho que tá através do próprio Padre Ávila, e também por causa um pouco também por causa da família da Ana Maria. Eu não me lembro mais as vias por isso, mas eu passei a frequentar o Centro Vital, não participar, mas em encontros com o Dr. Alceu, porque o Dr. Alceu, na verdade, foi quem primeiro falou de terrorismo de Estado, você se lembra, no Jornal do Brasil. Logo no início ele começou a denunciar a tortura no governo Castelo Branco. Então isso me aproximou e ele me ajudou muito. A ida para Paris, eu vou contar, é ótimo, porque eu vou falar com o Dr. Alceu, que era uma espécie de um confessionário do Centro Vital. Ele tinha uma salinha, o Corsão, que era o reacionário, do lado. Antes eram juntos, era assim. Então as pessoas iam falar com o Dr. Alceu, outros iam falar com o Dr. Corsão. Aí o Dr. Alceu me disse assim, eu tenho um amigo que é o bispo Dom Henrique Bolan Trindade, arcebispo Botucatu, que tem um sobrinho em Paris, que vem a ser o Elcio Trindade. Então eu vou escrever para o Dom Henrique, você também escreve, para você ter... Aí o Dom Henrique me respondeu muito simpaticamente e me pôs em contato com o Elcio Trindade, que me precedeu na Ciência Política. Houve muito poucos brasileiros na Ciência Política antes de nós. Não houve nenhum, houve um, eu acho, mas não me lembro o nome. E aí eu fui, quer dizer, o percurso foi totalmente via catolicismo, porque também uma época o Cândido Mendes organizou um seminário de ciência política e veio Jean-Marie Domenac, que era do grupo Esprit. Quando eu estava em Paris, eu participava um pouco de um seminário que tinha na Vila Esprit. Então, toda essa minha iniciação foi católica. Eu comunguei até o dia do meu primeiro casamento, tinha 6 padres oficiando, né? Então, na Igreja da Glória. Os amigos avacalharam tudo, porque jogavam couve-flor e tudo, minha mãe horrorizada, tudo aqui. Ainda puseram 2 anjinhos afrodescendentes. Aí realmente, eu tomei tudo com grande tranquilidade. 1967. 1967. Mas tudo, tinha coro, orquestra, o diabo, e aquela vacalhação geral. E distribuíram ainda um manifesto assinado pelo padre Laércio Dias de Moura, que era o reitor da PUC, dizendo impropriedade total, e ele foi um dos oficiantes. Então foi aquele constrangimento horroroso. Como é o nome da sua primeira mulher? Ana Maria Niemeyer. Ela é uma geógrafa, hoje é antropóloga aposentada. Certo. E o Padre Vaz também teve influência? Não, o Padre Vaz indiretamente. Eu lia, mas esse é da AP. Pois é, mas isso você não se envolveu Betinho, AP, nada disso? Não, só muito mais tarde. Não, a AP era uma outra família. Você AP, não... Você estava na próxima? Eu votava, era como se chamava, ampliação. Eu era considerado meio traidor
dos meus colegas e simpático ao Vicente Play Trevas, o Malan e a Naruna Andrade e várias outras pessoas. Vicente Trevas era da PUC? O Vicente era faz sociologia. A Celina. E Zucchi? Não me lembro. Não, Juque, Jeque, Não entrei nada disso. Nada disso. Quer dizer, a minha iniciação não foi tão formalizada, e nem congregado mariano eu era, que muita gente era. Mas eu comunguei até o dia do meu casamento e organizei vários eventos na PUC. E é um marco de... Depois do casamento você não comungou mais? Não, nunca. Não, comunguei várias vezes, mas já sem esse ritual tão porque eu não posso, na verdade, comungar, porque eu estou naquela faixa que o Papa está tentando resgatar, que são os divorciados. Porque eu estou vivo em pecado com a minha atual Ana Luísa. Porque eu não. Mas eu comungo às vezes. E não confessa mais. Né? Não, essas missas celebratórias, eu nunca comunguei tanto quanto na ditadura. Eu tinha sempre missas e tudo isso. E era uma maneira de adesão, né? Dom Paulo. Aí eu tive a segunda fase católica. Aí na PUC você vai fazer exatamente que curso? Vai fazer o... Fiz direito, mas era en passant, porque era para eu ser diplomata. Então eu fiz um estágio num escritório de advocacia que meu pai, que depois veio a ser juiz vogal trabalhista patronal, me conseguiu um estágio numa advocacia trabalhista, mas eu nunca fiz nada de direito, não. Aí eu me formei e fui logo para a França. Quer dizer, esse não é o passado que me condena. Tudo isso eu devo a essa vertente católica que não era fascista, não era integrista como o pessoal do Corsão, que eram quase fascistas, mas era um cara da maior inteligência. Quer dizer, além dos livros que ele falava, era um orador fascinante. Eu nem tive aula com ele, porque eu não fiz sociologia, mas ficamos muito amigos. Tinha um outro jesuíta, Padre Machado, que é uma figura adorável, que era assim o nosso capelão em seminários e tal. Mas nós não éramos da direita, né? A engenharia era muito uma coisa mais à direita. Então a questão eu me lembro da Ana Maria, eu ia passando na frente da casa do Castelo Branco, que morava em Ipanema, perto da casa dela. E, quer dizer, achamos aquilo tudo. O problema é o seguinte, que na minha casa, a minha educação e do meu irmão é sobre regras de etiqueta. Por exemplo, não é de bom tom você ser racista. Então, ninguém falava de racismo. Também não é de bom tom você ser fascista aí. Então, era aquilo que é elegante, não fica bem. Agora você fica apoiando esse golpe desses milicos, né? Mas mais por, sabe, boas maneiras. Não fica bem, não se fala dinheiro. Isso também não é nada. Isso da parte dos seus pais, da família. Especialmente da minha mãe e da minha avó, que eram mais pedantes. O meu pai, como eu disse a você, ele era absolutamente tranquilo e as minhas tias-avós todos adoravam ele, justamente porque ele era um grande diplomata. Sans le savoir. Mas ele não entrava nessa batalha pela minha... mas ele era profundamente educado, esse terno, e eu passei a usar esse lenço aqui, um pouco é ele, porque sempre de lenço no bolso, de terno, trabalhando numa loja de comércio, mas ele saía de terno, saía do Leblon para ir para Tijuca, de terno, gravata, lenço aqui. Então eu acho que eu não aderi, um pouco por essa militância católica mais progressista, não Padre Vaz, especialmente esquerda, mas esse momento, e todas as encíclicas papais que nós líamos, decorávamos, aquele fascínio pelo João XXIII extraordinário, né? E isso foi essa época, foi a revista... Você fez sociologia na PUC? Fiz. Então tinha a revista Síntese, né, que era a revista da Escola de Sociologia. Publicou todas as encíclicas papais. É esse momento. É militância João XXIII. Esse que é o... Nessa altura você lia muito, você sempre é uma pessoa que gostou de ler. O que você lia? O que te marcou de livros, de literatura, de... Não, a minha avó ia receber salário ou fazer alguma coisa no banco,
e ela me deixava na livraria Francisco Alves. E tinha um gerente que era o seu Batalha. E eu ficava lá, e ele me punha para minha avó comprar para mim uma porção de obras históricas, a correspondência que eu tenho até hoje, a Condessa de Barral e o Imperador, documentos da vinda do rei Dom João VI, coisas desse tipo. E eu lia dramaticamente, quer dizer, eu lia as coisas, toda a Condessa de Ségur, que a minha mãe tinha lido, e minha avó, todo Monteiro Lobato, e enfim, os clássicos para crianças e tal. Eu lia dramaticamente, também as revistas de quadrinhos. E agora, eu não me lembro, eu não sei me lembrar de um livro que me marcou. Mas Marxismo você já estava lendo na faculdade? Não muito. Só depois de Paris. Paris aí que é outra coisa. Ler tudo aquilo. Livros bem cansativos. Anti-Düring, por exemplo. Você tinha que ler. Tinha coisas mais interessantes, as classes trabalhadoras na Inglaterra, do Engels, tinha umas coisas chatíssimas e do Lenin também. Enfim. Mas enfim, vamos para a etapa agora. Mas essa etapa foi. Quer dizer, Você falou assim. O livro que me marcou, eu não me lembro de. Você era uma pessoa que lia bastante. dramaticamente. E algum trabalho social que vocês faziam no Santo Inácio ou na PUC, assim? Que era comum, né? Não era comum ir às favelas, alguma coisa. Não sei se eu fiz. Eu acho que não. E depois eu comecei a dizer que isso é que tem que ser feito, né? Um serviço civil dessa história. Mas você falou que o Serra lembrou para você que você estava no movimento estudantil. Isso na PUC. Na PUC. Quer dizer, o Serra é delirante, porque se lembrar de um encontro que eu não me lembrava, porque eu tenho placas do passado que caíram, eu não me lembro. Eu não me lembrava disso, de eu ter ido falar com ele. Quando ele falou, eu me lembrei. Ele era presidente da UNE. Mas isso falou comigo isso há 2 anos atrás. Mas você não ocupou um cargo na PUC do diretor acadêmico? Sim, do CAEL. O direito, o Carlos Alberto Direito, que depois virou ministro do Supremo Tribunal Federal, eu fui vice-presidente do CAEL. Não, eu participava ativamente do DCE. Então você era DCE. O Mário Brock Machado, que acho que foi presidente do DCE, hoje está aqui, na aula aqui, né, GV. O Joaquim também participava, um pouco menos, mas participava. Então nós tínhamos todo o Zé Antônio Donato de Barros, Joaquim Falcão. Era todos esses católicos não integristas, linha João 23 do Dr. Alceu. E, naturalmente, no momento que o Dr. Alceu deblatera contra a ditadura, nós todos passamos a nos indignar do mesmo tom. E eu me lembro que um único dos atos subversivos que nós fizemos foi a visita do Robert Kennedy, que nós preparamos uma faixa monumental que devia cair na hora que ele falasse. O problema é que nós pusemos areia do mar e a areia solidificou e a faixa não desceu. Isso o foi Fábio Celso, na PUC, o Fábio Celso Macedo Soares Guimarães, que foi da FINEP, foi preso, foi detido um dia, e o Nonato era o orador, e nós obtivemos uma chave de uma sala que pusemos. Foi o único ato de claramente de subversão que eu fiz. Nós fizemos isso ainda na Faculdade de Direito. Vocês picharam a faixa? Não, uma faixa monumental. Fora Bob Field? Abaixo da ditadura e tudo isso. Viva a democracia, uma coisa assim. Mas deu errado por causa da areia. Nós devíamos ter colocado um outro sistema, mas não tínhamos muita prática. Era imensa, era do tamanho da largura dessa sala. Na hora não funcionou. Não funcionou. Eu tenho uma fotografia que eu não acho. Eu tenho fotografia, no dia eu queria ter. Houve uma fotografia que eu tirei da faixa caindo. E depois tinha vários agentes que caíram em cima, protegendo o Robert Kennedy. Vocês fizeram formatura? Porque nessa época as formaturas fizemos formatura, tudo direitinho. Teve alguma... O nosso paraninfo era um professor de Direito Civil que substituiu um outro que ia ser presidente do Tribunal de Justiça aqui do Rio, Zé Carlos Moreira Alves, que na época não era tão reacionário como ele foi. Pelo menos a matéria dele não ensejava, mas ele era, no STF foi profundamente reacionário. Foi o nosso paraninfo. E quem foi o nosso patrono?
Carlos Lacerda. Por Carlos Lacerda. Por quê? Porque o Carlos Lacerda chamava o Castelo Branco Napoleão de Messejana. Chamou no discurso que ele fez. Napoleão de Messejana. Ele já ainda não ia ser caçado, ainda não tinha sido caçado. E a turma de direito era mais conservadora. E o Sebastião Lacerda, que não era propriamente conservador, enfim, fascista, foi nosso colega. Mas era uma turma lacerdista. O meu pai também, isso eu me esqueci, o meu pai assinava uma revista infecta chamada Maquis, que era o Dom Aral Neto, essa figura nefanda, né? E meu pai era o denista, eu me lembro de ir à Praça Antero de Quental assistir o Caminhão da Liberdade. E o Afonso Arinos, depois eu vim encontrar, e ele me dizia, pois é, aí me convocam para ir esse caminhão em cima da hora. Eu levo horas para pôr a gravata. Como é que você quer que eu chegue na hora desse caminhão? E Afonso Arinos, Raul Brunini, que era o vereador. Isso eu participia, eu ia com meu pai, me levava. Já, eu não sei que idade eu tinha, mas eu sei que meu pai ia. Caminhão da Liberdade. Assinávamos a Tribuna da Imprensa, líamos. A Tribuna da Imprensa era verdade, o Hélio Fernandes e tudo isso. Eu esqueci desse detalhe. Mas tudo isso feito com grande elegância. Ninguém era, enfim, seguindo diretrizes do Amaral Neto. Mas o meu pai era... Eu acho que era a única coisa que ele fazia de independente para irritar a minha avó. Mas a minha avó também não se abalava. Era como se não acontecesse. Eu também, os dois sabiam. Mas e a França? Então você vai para a França... Bom, aí eu não fui ser diplomata e, claro, para onde ir, a França. Não que a minha avó e a minha mãe tivessem escolhido, mas naquele tempo se ia para a França. Não era moda ir para os Estados Unidos. Começou... Quer dizer, o Mário Broca Machado, há vários que foram para o Bolívar Lamounier, que é monarquista e é da academia, mas é um grande historiador. Zé Murilo de Carvalho. Uma vez eu escrevi critiquei um artigo dele na Folha e eu pus um título que eu adorei: Da Coroa Pinga Sangue, da Coroa do Império, né? Porque ele está apoiando a monarquia. Mas eu tenho a maior admiração por ele, apesar disso. E aí a França é uma coisa natural, era sempre ir para a França, era a coisa mais óbvia. Aí na França eu acho que eu tomei passos adiante. Primeiro porque os exilados. Eu cursei a Universidade de São Paulo em Paris, porque todos, a Maria do Carmo Campelo de Souza, o Vefort, o Zé Álvaro Moisés e vários outros, a Marisaura Pereira de Queiroz, que não estava lá exilado, mas eu tinha um escritório no mesmo edifício que ela tinha e tomávamos café todo dia juntos. A Maria Vitória... a Maria Vitória também, Maria Benevides estava em Paris também, o Palmeira e a Sigô, que eram casados naquela lista, o Sigô e os Costa Ribeiro... eu não sei se era o Paulo ou o Sérgio. Havia um Costa Ribeiro. Enfim, esses foram meus amigos de infância também, o Luiz Alberto Costa Ribeiro, a Ivone Maggi, que é minha amicíssima até hoje, nos conhecemos desde 7 anos de idade. E aí, toda a Universidade de São Paulo, de esquerda, passava e os artistas também, todo mundo passava por Paris. E eu virei paulista, eu acho, em Paris, porque os meus amigos eram todos paulistas. O André Villa-Lobos, que depois foi para... meu amicíssimo, e que, na verdade, depois eu falo como é que eu fui parar na Unicamp. E aí tinha esse seminário de exilados, eu virei marxista lá. Por exemplo, eu me lembro do seminário que o Marco Aurélio Garcia, eu conheci o Marco Aurélio em Paris. E todo mundo lia essa literatura bastante pesada, e tínhamos que ler tudo isso. E o Capital, a leitura do Capital. Eu não participei Era do seminário atividades Capital. extra-classe ou fazia parte Não, isso era, claro, além do mais, foi em maio de 68 que eu participei intensamente, que era do Comitê Paritaire da Sciences Po, no Troisième Cycle. Era uma coisa mais elegante. Mas os professores, baladíssimos. Em 68 foi eu escrevi um artigo sobre maio de 68, numa coletânea de cooperação Brasil-França. 68 foi outra coisa absolutamente decisiva. Fui a todos os passeatas. A Fúvia Rosenberg,
que é da Fundação Chagas, morreu há pouco tempo, trabalhou muito sobre direitos da criança e tal. E bom, eu cursava Sciences Po, para onde eu fui recomendado. E é fantástico. Eu fiz o primeiro teste foi interpretar uma coluna do Le Monde, que eu lia regularmente o Le Monde. Tinha a melhor biblioteca de ciências sociais da França, certamente, uma das melhores da Europa. Então, eu tinha um tratamento simpático, meio exótico, brasileiro. A pariteur, que se chamavam, eram os B10, que tinham um brochezinho aqui, tudo. Me protegiam facilitando o tempo que eu guardava o livro. E tinha uma biblioteca absolutamente maravilhosa. Aí que eu queria perder a marca de ter feito direito. Então, quando abriu Vincennes, por causa de 68, eu fui fazer sociologia. E aí tinha uma brasileirada, tinha todo mundo lá. O Emir Sader, depois foi dar aula, o Michel Lévy, o Guilherme Lustosa da Cunha, que era meu amicíssimo, o André Villa-Lobos, o Dalmo, do Vale Nogueira, todos os paulistas. Estava todo mundo em Vincennes, a brazucada toda foi para Vincennes. E tinha os professores maravilhosos, o Foucault, o Jean-Claude Passeron e o Poulantzas. Aí o Poulantzas foi o nosso guru, eu fiz tese de mestrado sobre a Terceira Internacional e o Brasil, porque era o período da revisão da interpretação do fascismo pela Terceira Internacional. Um livro que o Poulantzas estava escrevendo, que era Fascismo e Ditadura, e todo mundo fazia tese sobre os partidos comunistas. Então eu fiz também. E não defendi a tese, porque eu resolvi transformar num doutoramento na Sciences Po, da qual a banca foi formidável. Foi o Celso Furtado, que raramente aceitava brasileiros, e me deu muita segurança, porque ele achou que a tese era boa. E o Celso era difícil, ficamos amicíssimos, até ele morrer. Convivia com ele lá? Não, eu não convivia com ele. Convivia indiretamente, porque nunca comi tanta feijoada como em Paris. A primeira feijoada que eu conheci o Celso Furtado foi na casa do Michel Rochefort, que era um orientador da Ana Maria, e amicíssimo Milton Santos, o geógrafo negro, né? Uma figura, prêmio Nobel não teve, mas era ele. E aí o Celso Furtado estava lá. E ele era... O Celso é muito formal, muito cerimonioso e tal. Mas depois eu fiquei muito amigo depois da segunda mulher dele, a Rosa, a Guiar Furtado. Ela traduz vários livros ela mora aqui agora. E quer dizer, desde esse período, desde os anos 70 até ele morrer, nós encontramos todos os anos em Paris ou aqui. E aí o outro foi uma figura maravilhosa, que é um Bastide menos conhecido, Paul Arbus Bastide, que era um sociólogo de educação que estudou positivismo. E tinha o meu diretor de tese era um especialista em Argentina. E dessas coisas, como eu estava dizendo antes a vocês, que eu fui à PUC ontem pela primeira vez em 50 anos, aí o ano passado eu fui um júri de tese na mesma sala que eu defendi a tese na Universidade Panteão-Sorbonne, Faculdade de Direito, porque a Sciences Po não dava os títulos e eu defendi a tese no júri, na mesma sala, quer dizer, a sala foi reformada. Quer dizer, 2013, 71, eu defendi a tese em 71. Você tem esses reencontros emocionantes. Mas quem foi seu diretor de tese? Era Sérgio Urtiga. Ele depois foi secretário-geral da Fundação Nacional de Ciência Política. Ele estudava, eu acho que ele estudava América Latina. Então, por isso que ele foi muito tolerante. Ele não tinha muito conhecimento do Brasil, mas era muito tolerante comigo. Ajudou a tese ter um bom formato, menos do que a questão do conteúdo. E aí, pela primeira vez, eu fiz pesquisa em documentos históricos e tudo isso. Tinha boas coleções em Paris. Tinha coleções fantásticas de comunistas que saíram da Rússia e se estabeleceram na França e criaram institutos de documentação. Então, e depois tinha todo o material do Comintern, que foi publicado em francês. Eu li tudo isso em Paris. Eu acho que a segunda etapa, que é muito curiosa, porque podia ter ido para a direita, né?
na verdade, o que demarcou o que eu faço, quer dizer, não que eu seja, não sei, quer dizer, hoje eu acho que eu sou bastante radical em alguns assuntos, mas o Leôncio Martins Rodrigues, que era bastante centrista, né, sociólogo, né, e ele dizia, veja que ponto nós chegamos no nosso departamento. A nossa esquerda é o Paulo Sérgio Pinheiro. Era um gozador. Quer dizer, as pessoas foram indo tanto para a direita que... Mas, na verdade, quer dizer, eu acho meio... Eu não gostaria de estar falando tudo isso que estou falando, que é um pouco cabotino. Eu jamais falo... Talvez eu não tivesse vindo, se eu soubesse quem falar de mim. Mas, basicamente, que eu estou aqui para isso, basicamente... esses 4 anos em Paris foram decisivos para o meu futuro. Quer dizer, as coisas que a educação que eu tive, essa educação muito formal, né, do que é educado, o que é elegante, o que é deselegante, você fazer, depois estendida enfim, para o Alceu e o Padre Ávila e outras pessoas que me influenciaram. Isso foi um passo adiante, as encíclicas, o Papa João XXIII, o complemento decisivo foi, se eu não tivesse ido para a França, eu não estaria aqui falando, eu acho. Paulo Sérgio, inclusive na França, né, nesse momento, em Paris, tem um grupo grande de pessoas que estão dando cobertura aos exilados brasileiros. Eu até fiz uma entrevista super bonita com Violeta Haas. Violeta. Né, na casa dela, tinha aquela coisa toda. Você viveu esse momento também? Não, vivi por vias curiosas. Primeiro, todos os exilados que chegavam. Depois, Aloysio Nunes Ferreira, que estava muito metido isso, apesar de dar aula em Besançon. Nós tínhamos ambos os dois tínhamos um amigo queridíssimo, que era o Guilherme Gustavo Zacquin, que depois fez uma bela carreira no Alto Comissário de Refugiados. E tinha outros amigos paulistas que estavam mais conectados. Eu participava desses seminários de exilados todos. Tinha muita gente jovem que chegava lá e nem tinham terminado a graduação e tal. E depois, também um pouco por vias do Marcito, porque eu era... Márcio Moral, eu era amicíssimo. A minha musa era Maria Helena Alves, que era a irmã do Marcito. Eu conhecia a Maria Helena desde 7 anos de idade. Eu estava contando isso com o Joaquim. E eu era apaixonado pela Maria Helena. E depois já estava separado e tal. E eu me lembro da Dona Branca, que era uma militante católica, Comissão Municipal Pontifícia e tudo. A Dona Branca me dizia assim, Paulo, não sejas escravo de Maria Helena. Porque eu estava ali a serviço da Maria Helena. Na casa do Marcito. Então eu fui à casa da Niomar Muniz Sodré, me lembrei ontem que eu vi uma exposição maravilhosa nesse museu que tem um ondulado em cima. Tem uma exposição de fotografias maravilhosa. E tinha a foto da Niomar. Aí eu encontrei Mário Pedrosa enfim... Fala um pouco sobre isso, você mencionou essa questão dos artistas, desse grupo também. Quem circulava? Circulava todo mundo, eu não vou me lembrar de tudo. Mas o meu elo era também um paulista, era o Davi José. O Davi José fez o Pedrinho no Sítio Pica-Pau Amarelo, que foi um programa muito famoso. E ele depois estava fazendo teatro. Um que eu me lembro era o Paulo José e a Dina Sfatti. Todo mundo passava, porque depois eu fui assistir o Zé Celso em Aubervilliers, como era a peça? Olha, eu não vou me lembrar. Era uma peça... Graças? Da Oficina, é. Graças, senhor? Não, é uma das primeiras. É Rei... Rei da Vela. Era Rei da Vela? Rei da Vela. Eu fui em Aubervilliers. Então eu participava e conheci, eu não me lembro dos artistas, mas tudo que contava... Por exemplo, eu fui ao concerto, depois eu vim a conhecer, naquela época, acho que só o Gilberto Gil fez um concerto na Gare d'Orsay, que ainda não era o Museu d'Orsay. Então eu passei, graças à Conexão Paulista, eu passei a conviver com exilados, que eu não teria nenhuma oportunidade. Cláudio Voga e Albertina. Você mencionou o Mário Pedrosa? Você teve o Mário Pedrosa, eu fui entrevistar, o Mário estava instalado lá, acho que encontramos 2 vezes,
E justamente por causa do meu livro, enfim, do período enfim, da decisão trotskista e tudo isso, foi muito simpático. Quer dizer, porque sua tese, né, tem a ver a com tese isso, né? era, Terceira saiu um livro, Internacional, depois né? foi a minha tese de docência, se chama Estratégias da Ilusão, o Brasil e a Revolução Mundial. Certo. Mas depois eu continuei a trabalhar nisso nos Estados Unidos. Você pesquisou sobre o Brasil lá também? Não? Também, basicamente no comitê. Eu pesquisei mais Brasil, porque eu não podia ter acesso a isso Aqui? no arquivo National Archives, em Washington, que eu passei 10 anos pesquisando. Certo. Mas ainda voltando à coisa dos Então, artistas, isso né? tudo esse passava grupo. por lá, não só... Mário Pedrosa, então você... Mário Pedrosa, eu não convivi com Mário Pedrosa, mas Niomar, e muito por causa do Marcito e da Marie, que estavam lá, eles saíram de Portugal e foram para Paris. E da mesma maneira que também no Rio... E Maria Helena estava lá? Maria Helena Continuava. estava nos Estados Unidos, mas ia lá. E aí eu parava de fazer tudo. Tinha, sabe, aula, tudo. Eu totalmente... Bom, eu me esqueci de uma outra coisa. Aqui no Rio, da ditadura também, eu me esqueci que eu me engajei, graças ao Marcito, eu comecei a conhecer o Calado, o Carlos Heitor Coni, o Zé Honório Rodrigues, que ficou meu amicíssimo, né? Depois Calado depois conheci mais ainda, porque a mulher dele era irmã de uma tia da Ana Maria. Essas conexões brasileiras, tudo tem conexão, né? A elite tem tudo conexão. E aí eu fiz campanha do Marcito, foi a única vez que eu joguei material debaixo de porta. Deputado federal. Era o Hermano Alves Márcio e Hélio Pellegrino. Quer dizer, eu fazia, ia tudo. Então, MDB. o MDB. Eu acho que isso também foi a minha guinada mais para a esquerda, nesse período de Negrão de Lima, candidato, governador. Né? Então eu esqueci disso. Quer dizer, quando eu casei, eu me lembro que o Marcito me deu o livro dele. Eles me deram um vaso de cristal da mulher a primeira mulher, a mulher formidável, Marie, que era filha de um marquês, uma pessoa maravilhosa até hoje. Estava lá na missa do Marcito aqui, eu encontrei com ela. E aí eu participei, a minha iniciação nessa intelectualidade que foi preso. Do Marcito me deu de presente nesse casamento, no Outeiro da Glória, etc. E aí, nessa época... No presente de casamento, ele deu para você de presente de casamento. Deu presente de casamento. Um presente leve, né? Leve. E as pessoas olhavam aquilo. Eu pus lá entre os cristais, né? A missa do Marcito com aquela... Eu estava lá também, né? Foi muito emocionante. Muito emocionante, que eles colocaram o discurso do Marcito. Eu nunca tinha visto isso, o som na Igreja da Glória, né? O discurso dele que provocou o AI-5. Que era um discurso muito mais complexo que o simplismo que o pessoal... Mas é da maior coragem. Assim, eu também tenho a gravação. Está no YouTube, é maravilhoso. Então eu devo dizer também que, além do Padre Ávila, talvez ir contra a ditadura foi muito Marcito. Eu conheci Marcito porque a irmã dele, e depois o primo dele, que era o Eduardo Roxo, embaixador hoje aposentado, nós fizemos primeira comunhão juntos em 52. E a mãe desse Eduardo Roxo foi colega da minha mãe no Colégio Sion. Quer dizer, eu sempre vivi com rede, né? Salto com rede. Nunca eu saltei sem rede. Quer dizer, tanto no sentido metafórico, né? Porque isso é que... quer dizer, isso que a classe permite. Não era uma classe média, assim, média, alta. Mas, enfim, nunca tivemos muito dinheiro, mas não era elegante falar dinheiro, nem faltava, porque ninguém falava, né? Então ninguém reclamava nada. Então todas essas fases foram com rede. E eu sempre vejo cabotinamente essa minha evolução, sempre eu podia ter tido outra escolha, podia não ter ido para o Santo Inácio, podia ter continuado no Santo Agostinho, podia não ter ido para a PUC, podia ter passado no Itamaraty, hoje estaria profundamente cansado. E depois eu passei a ter, quer dizer, a minha mãe que ficou frustradíssima de eu não ser diplomata, afinal eu virei um diplomata por vias transversas, né? E com muito mais liberdade de ação e intervenção do que se eu fosse um diplomata brasileiro. Sendo um diplomata da ONU é muito mais divertido e eu não presto conta a nenhum governo, especialmente o brasileiro. Paulo Sérgio, você falou nesses depoimentos
da importância do livro Tristes Trópicos que teve para você conhecer a América Latina. Ah, não, Isso é não, vero? Não, quando você perguntou livros que marcaram, basicamente, quer dizer, não o livro inteiro, que eu li, claro, mas a introdução do Stritchkov é absolutamente genial. E também o outro livro de um colega do Lévi-Strauss que chama Les Dents Agacées, nunca foi traduzido. Foi quem influenciou toda uma geração de marxistas. Ele chama Pierre Mauguet. Era um professor da escola normal que veio. Eu tenho que dizer uma outra etapa também, mas isso já é pós, mas eu vou dar só um saltinho, é pós-Paris. Aí eu passei a conviver com os velhos comunistas brasileiros e editei várias das memórias. Uma figura maravilhosa, que era o Elias Chaves Neto, era um homem da maior elegância, e ele era comunista e primo de Caio, E ele foi, Caio Prado Júnior. Ele foi diretor, foi secretário-geral da Revista Brasiliense, que nós usamos intensamente, uma coleção maravilhosa. Eu usei muito para minha tese. Tá? E ele tem um livrinho sobre 24, porque ele era muito jovem, participou da Revolução de 24. E o Elias, no apartamentinho dele aqui, decorado pelo Jorginho, maravilhoso, tá? Mas uma coisa bem pequena, bem modesta, dizia, você sabe, Paulo, veja que coisa curiosa. Eu, quando fui preso em 24, eu fiquei preso na sala de duchas do meu avô. Você sabe qual era a sala de duchas do meu avô? Era o Palácio dos Campos Elíseos. Porque o meu avô se chamava Elias Chaves, eu sabia. O meu avô chamava Elias Chaves. Então, CEC, né? No porão onde tinha ducha e coisas de ginástica, era muito moderna, para 24. Ele ficou preso na casa do avô. Depois o Heitor Ferreira Lima, que foi o único brasileiro que foi para a escola leninista em 1923. Ficamos amicíssimos, um alfaiate, ele era elegantíssimo até morrer. Depois teve uma carreira na Fiesp, foi assessor econômico. E depois Otávio Brandão, que é uma figura lírica. Essas entrevistas com eles estão no Edgar Leuhoff, que é depois outra coisa que eu fiz. Eu vou tentar. Deixa eu ver desfiando coisa. Aí, esses três eu editei as memórias do Otávio Brandão, que estavam esquisitíssimo. Tem uma grande entrevista com ele. Também fiquei muito amigo, um pouco por causa disso, de uma figura maravilhosa que tem 100 anos, que é o Evaristo Moraes Filho. Esse também foi, eu acho, meu mentor também, muita coisa. Quer dizer, muito depois, eu nunca fui aluno dele aqui, mas ele foi uma figura exemplar. Foi Alfa Ômega, né? Alfa Ômega, que naquela época publicava Quem muito. era Alfa Ômega? Era uma figura sinistra, que eu não me lembro o nome. Depois, Porque editou isso tudo. Editou tudo. E eu fazia os prefácios e eles compravam tudo isso. E os livros ainda existem. Se esgotaram, mas sebo tem. Eu editei também, quer dizer, o problema do Sindicato Único do Brasil, que estava esquecido. Aziz Simão. O Aziz Simão foi meu santo protetor. Eu não devia dizer isso, porque é segredo. Mas ele já morreu. Que bom. E durante 25 anos a FAPESP apoiou tudo que eu me meti. E parece que o meu protetor era Aziz Simão. Quem serão? Eu tive esse privilégio de conhecer anjos. Né? O Aziz Simão era um sociólogo cego, amigos dos anarquistas, e foi graças a eles que nós conseguimos o arquivo Larrot. Maravilhoso. Né? Então, essa foi minha etapa de... Quer dizer, eu nunca fui do Partido Comunista, mas por causa da minha tese em Paris, eu me aproximei muito deles. E ficaram meus amigos, eles irem à minha casa. Foi tudo muito gratificante. E aí você fica em Paris até... Eu fico em Paris até 71. Mas, Bom, Paulo, antes de embarcar aqui, eu queria falar um pouco das influências intelectuais. Você falou do Poulanças, né? Está havendo um debate aí no âmbito do marxismo e tal. Como é que você eu nunca fui muito... Você já está lendo Thompson nessa época? Não. Isso é depois. Isso é outra fase. Mas não é nessa época. Não é essa época. A época é marxismo. A influência e é o crítica ao marxismo. Althusser. Todo Althusser. Althusser. Poulanças. Tem um economista chamado Duroux também. E, por outro lado, Bourdieu, Passeron, que fiz cursos com ele. Mas no dia no Facebook alguém escreveu, mas eu queria entender um pouco a sua posição. Eu não consigo explicar, porque é uma coisa muito compósita, é feito personagem de romance que não é uma pessoa só.
Então, nessa época, claro, o Vigiar e Punir, e depois os outros livros do Foucault, que tinha que fazer seminário e tudo. Mas, basicamente, nós vivíamos em volta do Althusser. E eu frequentei cursos no chamado Instituto de Sociologia. Havia um cara chamado Raymond Boudon, que meus colegas lá eram gente do Rio, eu não sei se estão vivos, o Silvio Gomes de Almeida e a Moscovitch. Faleceu. Ela faleceu. Ana. Ela era uma mulher do futuro, Ana, amiga da minha ex-mulher. E eu fiz com eles o primeiro seminário de sociologia chamado Données Secondaires da pesquisa sociológica, com gente ótima. Então, agora, basicamente era Poulanças. Até eu chegar no Brasil era Althusser e Poulanças, meus mestres. Eu me lembro que eu fiz deve ter sido muito esquisito. O Mário Machado me convidou para fazer um seminário lá em Belo Horizonte sobre Poulanças. E eles estavam noutras, já estavam totalmente na ciência política americana, muito quantitativista e tal. Mas eu acho que as camadas geológicas são basicamente o pensamento progressista católico, depois essa fase da crítica da Terceira Internacional e a crítica dos partidos comunistas, né, toda a crítica do Partido Comunista francês, basicamente. Até aí. Você já pega Ou seja, esse debate, quer dizer... Não, um pouquinho depois. É depois. Você não pega essa fase. Ainda não estávamos nisso. Não estávamos nisso. É maio de 68 e crítica dos partidos comunistas. Tá. E também isso, de uma certa maneira, estava nos grupos de debate que eu participava com o Marco Pois Aurélio e você outros. começou a falar desses grupos e acabou que falou, quer dizer, fora da escola... Ah, não, quer dizer, Ivan Senior era só marxismo, não tem problema. É tudo, a Sciences Po, eu tive uma coisa mais formal e eu acho que foi bom. Agora, além disso, tinha tudo extracurricular, que eram não só as manifestações, por exemplo, um lugar chamado Mutualité, que era um grande auditório. Então eu me lembro de uma manifestação que estava Delphine Seyrig, que é uma artista maravilhosa, Voie Lactée, né, de Buñuel, e Don Helder. Hoje as pessoas não fazem ideia do que a celebridade global, antes de haver People, né? People era o Don Helder, porque ele desembarcava, não precisava nem dizer o que ele ia fazer, ele desembarcava em Paris e podia chegar a Cláudia Cardinale, né? E o pessoal estava lá. Não é? Então, e o francês Don Helder era terrível, mas as pessoas maravilhadas queriam ver Don Helder cheio. Também outro com Sartre. O Sartre apoiou bastante, publicou artigos da Moderna e tudo isso. E esse era o dia a dia. Havia um dia a dia de manifestações contra o Brasil que eu também participei, não organizando, mas ligado às pessoas que estavam mais envolvidas, como a Aloysio, o Aloysio era do Partido Comunista em Paris, no exterior, e tinha um boletim importante, um boletim de informações. Enfim, eu participei também desses, de outros que eu não estou me lembrando agora, que se exilaram. Um grande sociólogo, foi a primeira tese de doutorado que eu assisti, o José Albertino Rodrigues, que tem um livro importante sobre o sindicato, uma figura maravilhosa. Depois fundou o Diese aqui, ele estava exilado também. E o Fernando Henrique Cardoso? Fernando, então, Fernando Henrique. O Fernando Henrique eu conheço graças a Ana Maria Moscovitch e o Silvio, porque eles me chamaram um dia para jantar com o Fernando Henrique na Rue Monsieur Le Prince, que é onde tinha o laboratório de ciência social, que o Touraine, na mesma casa do Auguste Comte, que foi reformada graças ao embaixador Paulo Carneiro. Está lá, está ótima atualmente. Está muito bem reformada. Vale a pena ir no dia número 10. Tem uns dias de visita esquisitos. Eu conheci o Fernando aí. E depois, quando eu cheguei em São Paulo, passei a frequentar o SEBRAP muito. Nunca trabalhei no SEBRAP, mas eu era ampliação do SEBRAP. Ia a todos os seminários e tal. E o Severo era muito amigo do Fernando Henrique. E eu fiquei amigo do Fernando Henrique. Houve uma pequena traição, porque eu fui do governo paralelo do Lula.
Mas depois, quando o Fernando é eleito, em 95, eu passei... Nem estava no governo, e o piado do Zé Gregório. O Zé Gregório dizia, você veja esse governo Fernando Henrique. Quem é que cuida de direitos humanos? Tem 5 pessoas. Era o Fernando Henrique, o Jobim, que apoiava enormemente, o Zé Gregório, o Sérgio Amaral, que era o ministro de Comunicações, e o Paulo Sérgio, que nem do governo é. O resto se lixava para direitos humanos. E aí depois, só para terminar, o Fernando Henrique, depois o Fernando Henrique me nomeia secretário de Estado de Direitos Humanos, e tem uma piada, alguém dizendo para ele, você vai nomear esse louco do Paulo Sérgio Pinheiro, que é totalmente confiável. Em termos políticos, a confiabilidade zero. E aí o Fernando teria dito, ele vai trazer alguma turbulência, mas eu controlo ele. E eu passei a conviver muito com o Fernando também, graças a onde o Severo fazia, metia o Fernando Henrique e vice-versa. E enfim, eu tenho... Mas o Severo, a sua Severo, relação o Severo era por conta de quê? Outra história, também da rede, né? Severo Gomes, eu chego em São Paulo e... Isso no retorno da França. Retorno da França. Chego aqui... Você chega em 71. Mas não conhecia ninguém. Paulo, você tem algum contato com a história lá na França, assim, com essas figuras da história lá? Porque você tem uma pegada da ciência política. Já lia tudo o Bloch, lia o Lefebvre. Mas não é a história naquele momento, assim. Da história... Não, eu lia todos, quer dizer, não foi logo imediatamente, foi um pouco depois. Não, história nada. História nunca frequentei na França. Nunca frequentou na França? Nada. Eu só virei um pouco historiador quando eu voltei. Pois é. Não, na França. Bastante. Pois é, você tem uma pegada de historiador a respeito da formação em ciência política. E na Era outra ciência política. Era outra coisa. Mas história nunca. Eu lia os historiadores. Brodel, claro, tudo isso. Tudo isso lia, mas eu nunca se relacionou. Nunca eu vi ninguém, não participei de nenhum seminário na École da história, que tem uma quinta, acho que é a quinta sessão, é decisiva, mas foi só depois. Tá bom. Mas vamos lá, você estava falando também do Severo, né? Do Severo. A sua volta e o Severo. O Severo é a volta, mas peraí, deixa eu ver. Deixa Deixa eu colocar primeiro como eu vim para São Paulo. Porque eu nunca trabalhei em nenhuma universidade no Brasil, antes, no Rio. Eu era aluno, fui aluno da PUC, mas nunca depois. Isso é uma coisinha, lá na França você era bolsista, é isso? Bolsista. Bolsista e um dinheirinho de Itamaraty. Itamaraty tinha uma bolsa que ajudava. Sim. Nós vivíamos os dois com as bolsas, que eram $150. Mas nós tínhamos uma vida normal, quer dizer, não íamos toda semana a grandes restaurantes, mas era uma vida confortável. Você passou esse período todo, 5 anos, sem voltar ao Brasil. Não tinha vontade, tinha um pouco de medo da ditadura, família? Porque seus pais... Não, reclamaram o tempo todo, e meus pais também não foram. Sei, mas a família da Ana ajudava um pouco, nós compramos um carro e tal. Eles já tinham comprado carro, depois compramos outro carro. Mas basicamente nós vivíamos com a bolsa. E essa bolsa de Itamaraty, que eu não me lembro, é uma coisa que era dada, enfim, era uma coisa normal. Bom, aí fiz o doutoramento, explorei algumas possibilidades de continuar lá, mas não consegui. E aí, eu não sei como, eu conhecia o José Guilherme Melchior. Talvez o cursinho Alfa, que ele deu aula, eu me esqueci como eu me tornei, enfim, não amigo, mas enfim, conhecido razoável do Melchior. E eu fui, eu fui ver na embaixada se tinha exemplares da Nova Política do Brasil, a coleção de discursos do Getúlio, que eu fiz uma análise de conteúdo, foi meu primeiro trabalho. E tinha, o Melchior me cedeu, vários volumes estavam lá, abandonadíssimos. Bom, e aí a figura formidável que criou o Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, o Fausto Castilha, que era uma espécie de Orson Welles, um empreendedor extraordinário, morreu há pouco tempo. Ele era amigo do Melchior. E o Melchior sugeriu o meu nome, porque ele estava contratando gente na Europa e tudo. E, ao mesmo tempo, o meu colega André Villa-Lobos, que também tinha... O pessoal que foi para a França, pela Unicamp, pela futura Unicamp,
fazia antes um cursinho de economia, uma coisa desse tipo, que eu não me lembro os detalhes, e o André foi recrutado pelo Fausto. E aí o Fausto, ele me indicou ao Fausto. E eu recebi então o convite para ir para a Unicamp. Não, deve ser um episódio interessante, porque o André foi falar com o Fausto, e o Fausto, não, o Melchior já me indicou, já me indicou o nome. Aí o André perguntou, quem é? Aí ele falou o meu nome inteiro, né, que eu nem uso, Paulo Sérgio Moraes Cerezo Pinheiro. É o mesmo, Fausto, é o mesmo. E aí eu cheguei 3 dias depois, eu acho, estava em Campinas. Tive uma crise de asma, que eu não tinha... E a Unicamp recém-criada. Ainda era uma fazenda. Agora, outra curiosidade, a fazenda era a antiga fazenda do Barão Schmidt Vasconcelos, parente da Ana Maria. Então, nós estávamos na fazenda de uma herdeira, não era mais, já tinha sido vendida, mas a herdeira da fazenda eu conheci demais, eu não me lembro, Ana Amélia, não vou me lembrar o nome dela. Então eu cheguei lá e era uma fazenda com barracões, você se lembra, né? Então, e vários que foram, a Verena Martinez, o Peter Fry, que trabalhou aqui muito tempo, trabalha ainda, né? Antropólogo. E aí o André era casado com uma hoje ela é psicanalista, Ana Maria Amaral, que e por sua vez era muito amiga de uma filha do Décio Almeida Prado, a Silvia Almeida Prado. A Silvia era muito amiga da Mariana Rodrigues Alves, que era sobrinha de Severo. E aí a Mariana, com a qual eu convivi muito, me apresentou o Severo. Um dia fomos com outro amicíssimo do Severo, que era o Fernando Milan, colecionador, marchand, tinha uma galeria Milan, que morreu. O André tem, agora eu fui em base, o André, a galeria do Milan estava lá. E é uma boa galeria em São Paulo. E aí eu fiquei amicíssimo dos dois. E foram meus amigos até morrerem. Eu falava toda semana com o Severo no telefone. Graças a Mariana, quer dizer, graças a conexões que não eram minhas propriamente. E aí eu me tornei muito em São Paulo. Severo era amicíssimo do Ulisses. Você também convivia com Ulisses? Ontem o Joaquim perguntou isso. Não, ele às vezes ia à fazenda, mas os meus amigos via Severo mesmo, que via, era o Zé Aparecido, que bom, é amigo de milhões de pessoas, mas era meu amigo. E o outro que era meu primo por parte de minha bisavó, que era o Castelinho, o jornalista, Carlos Castelinho. E eles vinham a São Paulo e, enfim, iam à fazenda do Severo e se bebia enormemente. E esses ficaram meus amicíssimos. Essa foi minha turma nova, uma das turmas. Fora da universidade, eu não tinha muita turma dentro da Unicamp. Alguns amigos. A minha turma foi essa, e um pouco a burguesia em volta, enfim, os amigos do Severo, porque o Severo era muito polivalente, acabou na oposição. E bom, depois eu tenho que falar do projeto do Arquivo Neuhoff, tudo isso foi financiado pelo Severo. Pois é. Mas isso é outro história. Então, aí eu caio na Unicamp da Ciência Política. Tinha uma figura maravilhosa. Esse me influenciou demais. Eu adorava ele, Michel Debrun, que era um cara que foi do ISEB, sofisticadíssimo. Eu editei póstumamente a tese dele sobre Gramsci, que é Problema de Estrutura e Subestrutura, é genial, absolutamente genial. Mas outro livro que eu também editei dele é A Conciliação e Outras Estratégias. Ele dominava a história brasileira e tinha toda uma tese sobre a conciliação. Esse me influenciou demais. E professor da Unicamp, né? Professor da Unicamp, meu colega, e uma figura maravilhosa. Filósofo. E ele veio primeiro como da cooperação da Unesco, e aí tem um livro dele na coleção do ISEP, que eu não me lembro agora, mas ele era... Aí, na Unicamp, eu passo a ler, que você falou, Thompson. O I.P. Thompson, Hobsbawm, que convidamos em 75 para ele vir ao Brasil. Fizemos um seminário, uma conferência internacional sobre história e ciências sociais, mas era para discutir autoritarismo, classe operária. Mas é importante você falar sobre esse seminário. Esse 75,
Porque não, porque aí teve um outro amigo decisivo meu, que aí foi a minha época de fazer história, foi o Michael Hall, que é um historiador de verdade, tem uma tese que nunca publicou sobre a imigração italiana e uns artigos maravilhosos, mas ele é um perfeccionista, não publica, não tem quase nenhum livro, não tem nenhum livro editado, é um absurdo, e a gente faz conspirações para... E aí, eu já tinha pesquisado em Amsterdã, no Instituto Internacional de História Social, que tinha um grande arquivo anarquista, porque havia um historiador chamado Max... isso é problema. Havia um historiador chamado Max Nettlau, que se correspondia com os anarquistas e anarco-sindicalistas brasileiros. E lá eu fiquei sabendo que havia um grande arquivo do Edgar Neuhoff em São Paulo. E aí Michael e eu descobrimos as conexões, os filhos dele estavam vivos, e nós passamos a perseguir esse arquivo. E era uma coisa meio escondida, porque no Brás, isso em 1971, olha, 72. Governo Geisel. Ainda não. E aí era como, e nós fomos um dia, era assim, essa era uma caverna de uma pirâmide egípcia, né? Naquele salão, altas janelas forradas de jornal, estava lá o arquivo do anarco-sindicalismo no Brasil e na América Latina. E as condições? Estavam bem conservados, quer dizer, bem conservados. Não era uma classificação, enfim, de documentação, mas era muito bem conservado. Aí começou a expedição para comprar o arquivo. Porque o Dulles, o filho do Dulles, que tem um livro, eu falei mal do livro, mas hoje eu reconheço que é um livro bom, chamado Anarco-Sindicalismo no Brasil. Ele tem duas biografias curiosas, do Lacerda e do Sobral. São úteis. Mas eu tinha grande empatia pelo pai, então... E na época você foi veemente na crítica ao livro. Na crítica ao livro. Hoje eu não escrevi a mesma coisa, eu escrevi era uma ofensa, devia ter me processado. Mas aí, os anjos protetores, basicamente, Aziz Simão, que era o fiador, esses caras são confiáveis, e o Michael, apesar de ser americano, nós fomos lá, começamos a conversar, mas tinha um Dulles querendo levar para o Texas, que teria sido ótimo, pelo menos teria conservado. Aí o Aziz Simão e o Antônio Cândido, que eu também já conheci o Antônio Cândido, não sei como, eu fiquei bastante amigo do Antônio Cândido, e outro historiador que você conhece, o Fernando Novaes e o Carlos Guilherme Mota, eles apoiaram um projeto de compra. O preço foi mais ou menos um apartamento de 4 quartos em São Paulo, que deve ser o que hoje? Uns 3 milhões de reais. E nós compramos a FAPESP, um dia da FAPESP. Ditadura, Zeferino Vaz. E aí nós microfilmamos. Compra. Agora, isso era importante você falar um pouco da figura do Zeferino Vaz, né? A questão do Zeferino Vaz, que o Fausto perdeu uma enorme oportunidade. O Zeferino Vaz era um cientista, eu acho que ele era biólogo, muito respeitado. Ele criou a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, ele foi de Brasília. E era reitor, foi quem criou, saiu de São Paulo e foi para a Unicamp. E ele tinha bons contatos militares. E ele tinha carta branca para criar a universidade, e foi ele que comprou esse arquivo. Ele não pediu licença aos milicos, mas ele se dava muito bem com o comandante da região. E ele era confiável. Tem uma cena ótima que ele ofereceu um almoço para o Hobsbawm, para o Juan Lins, que depois veio publicar Autoritarismo e tal, Totalitarismo. O Arno Mayer, que é um grande historiador. Durante o seminário. Durante o seminário. Depois o Guilherme O'Donnell, que foi uma das primeiras vezes que o Guilherme veio. Foi um grande seminário em 75, saiu no JB, capa da Veja. Foi uma consagração. E você sabe que vários estudantes, inclusive do Rio, foram para lá. Pois foi toda uma delegação. Agregou muita gente, que foi um marco. Porque era o primeiro seminário aberto, apoiado pela Fundação Ford. E aí teve o almoço, e o Zeferino diz assim para o Eric, comunista de carteirinha até morrer, né? Professor, o senhor sabe? Tudo comunista.
Todo esse pessoal olhando para nós, tudo comunista. Mas são excelentes pesquisadores e professores. Falando isso, o Zeferino não estava nem aí. Ele sabia a ficha de quem. O único professor que foi preso, que foi Admir Gebara, o Zeferino, foi visitar na prisão. Um gesto de coragem para o reitor, que eram todos covardes. E aí, para ligar isso, quando Severo se torna ministro da Indústria e Comércio do Geisel, eu já era muito amigo do Severo, nós fizemos um projeto Imagens História e Imagens da Industrialização em São Paulo, que era um pouco ligado a Luiz Magalhães, que o Severo fundou um negócio chamado Centro Nacional de Referência Cultural. Um pouco de registro da imagem, da documentação. E era na Secretaria de Tecnologia Industrial. Era um projeto grande. E o Severo topou, mas foi cair na mesa do Geisel. E o Geisel chama o Severo e pergunta. O Severo tinha grande admiração por Geisel. Até mesmo depois que ele saiu, continuaram falando, mesmo depois da demissão dele. Alguém dizia que ele era o Geisel secreto, era o Severo, em termos de política nacionalista, burguesia nacional, tudo isso. Não aquele que depois veio dizer aqui que apoiava a tortura. Né? Mas aí o Geisel pergunta ao Severo, mas Severo, eu não entendo porque a Secretaria de Tecnologia Industrial está estudando operários. Mas, presidente, como é que nós podemos estudar indústria sem tratar dos operários? O Severo falava assim, como não é possível? Aí o Geisel, tudo bem, a grana foi liberada. Um outro obstáculo, o coordenador geral, que era o Vitor Leonardi, que escreveu vários livros sobre classe operária, um professor de Brasília. Aí o Golbery chama o Severo e entrega um dossiê. E o Severo me chama a Brasília para olhar o dossiê. E o Vitor era denunciado como comunista, ele tem livros em russo na mesa, uma idiotice total. Aí eu dei alguma explicação ao Severo, ele falou com o Golbery disse, tudo bem, mas ele não vai poder ser coordenador geral. Então, imagina. Aí o Vitor foi de fato coordenador, eu virei coordenador geral, mas de fato. E aí o dinheiro que consolidou o arquivo na rua foi o financiamento do governo Geisel. E a coisa tem duas coisas maravilhosas, que uma acabou de ser lançado digitalizado, que é o filme Os Libertários, do Lauro Escorel. E é muito engraçado porque na cópia oficial, na primeira, não aparecia Severo, não aparecia Ministério da Indústria e Comércio, nada. E eu me lembro que o filme, a primeira vez, foi exibido na casa do Severo. O Severo achou maravilhoso, formidável. Tudo anarquista, né? A história do anarco-sindicalismo. E um outro filme maravilhoso, que eu não sei se já está no mesmo DVD, do Adrian Cooper, sobre os chapeleiros. É um filme colorido, maravilhoso, maravilhoso. Isso tudo saiu dentro do projeto? Isso tudo grana da verba do Severo. E fizemos uma grande exposição no MASP, a curadora era Luiz Escorel, uma coisa de alto bom gosto, lá em Baixão, no MASP. É uma exposição o FINEP ajudou também. Uma exposição sobre isso tudo já governo Geisel. E o Aziz Simão era Aziz Simão era o nosso padrinho na FAPESP. Quer dizer, Zeferino... Não, e também perante o Zeferino, porque o Zeferino era amigo e respeitava Antônio Cândido e o Aziz Simão. Eles estão apoiando, é coisa séria. Vou contar uma outra historinha, anedota de coisa séria. Eu tinha um médico que se chamava doutor Ulloa Sintra, não lembro o primeiro nome dele. Ele tinha sido reitor da USP, no período do Adhemar. Não, no período do Adhemar ele era presidente da FAPESP, que é igual a FAPESP. E o doutor Ulloa Sintra, que já tinha 90 anos, me conta, você sabe que um dia eu fui despachar com o Adhemar, aí tinha lá um pincha dele, um assessor, propondo coisas absurdas para a FAPESP, a sociedade. Aí o Adhemar interrompe e diz assim, ô fulano, eu vou dizer uma coisa a você, a FAPESP é coisa séria, não é para você meter a mão. Então, quer dizer, desde Adhemar até a ditadura, a FAPESP foi um território autônomo. Impressionante, né? Na ditadura. Quer dizer, em plena ditadura, os contribuintes paulistas, via orçamento da FAPESP,
via um reitor de confiança dos militares, compra e organiza o maior arquivo anarco-sindicalista das Américas. Hoje é uma coisa de primeiro mundo, não sei se você esteve lá, tem 1.000 metros quadrados, salas climatizadas, é um sonho. E é o que permite o início da pesquisa sobre o movimento operário sindical. Exatamente. Aí nós começamos a trabalhar e aí, quer dizer, eu já comecei publicamos 2 livros, a classe operária, de documentos da classe operária no Brasil, era o título do Thompson Brasil, e depois um segundo volume. O Michael e eu publicamos isso no bojo da... E escrevi, publicamos muita coisa juntos e tal. Aí, essa foi a minha fase, foi a criação do arquivo Leuhoff, foi a fase de minha associação com o Michael. Que durou? Durou 10 anos. 10 anos, né? Durou basicamente de 71 até eu entrar na Unicamp. Quando eu entrei na USP, eu fui para o governo Montoro, porque o Severo me indicou para o Montoro. O Severo foi eleito senador pelo MDB. E eu era... Você está militando politicamente? Eu? Não. Era ligado ao MDB? Não, MDB, sim, ao MDB. Antes do Severo entrar. Mas militância é muito light. Muito light, né, Paulo? Eu nunca fiz campanha política. Mas filiou o MDB, não? Não, o MDB votar, vai participar. E você foi para o governo Montoro? Graças à indicação do Severo. Você fazer o que no governo Montoro? Para ser ghostwriter, basicamente. É? Mas aí, como Montoro, dividi uma sala com o Eduardo Mulaert, que foi meu colega em Vincennes, um grande advogado, e hoje é fotógrafo também. E dividimos, eram únicos que dividimos o salão. Mas você tinha um cargo mesmo? Assessor especial. Que era o ghostwriter. Mas aí passei a me meter em tudo e fiz uma pesquisa. O Montoro manda uma ordem para as polícias mandarem um telex naquela época, todas as mortes cometidas pela PM e pela Polícia Civil, e outros incidentes. E aí eu comecei a escrever coisas sobre a polícia militar. E eu participava também dos conselhos. O Montoro tinha mania de conselhos, tinha um conselho sobre segurança pública. Eu me meti em muito mais coisas do que devia, mas o Montoro não se importava. E sua relação com o Montoro via Severo também ou não? Via Severo. O Montoro era um homem extraordinário. Uma delicadeza. O governo dele é bem interessante, né? Ele foi ministro do Jango. E o governo dele fez o 13º. A democracia cristã. A boa democracia cristã, não. Na época foi um respirador aquele governo. Não, e primeiro eleição direta, eu fui. Enfim, a Lula apoiando o Fernando Henrique para senador. E em 78. Depois já estavam juntos em Montoro. Não, eu trabalhei todo o tempo com Montoro e aí passei a me envolver com a segunda fase católica, Dom Paulo. Basicamente, eu entrei na Comissão de Justiça e Paz, fundamos a Comissão Teotônio Vilela em 83. Comissão de Justiça e Paz, aí você encontra com o José Gregório, que está lá. José Gregório, Maria Helena, Zé Carlos Dias, Bicudo, fico amigão do Hélio Bicudo, que também me influenciou muito por causa do livro dele, o meu depoimento sobre o Esquadrão da Morte. Era um cara da maior coragem. Essa foi a minha fase. Quer dizer, que eu passei, no finalzinho, eu estava trabalhando sobre repressão ao movimento operário, comunista e anarquista, anarco-sindicalista. E aí eu passei mais aí para os direitos humanos. Comissão de Justiça e Paz, que é uma coisa na esteira do Dr. Alceu, evidentemente. Eu me senti em casa. E o Dom Paulo, claro, e aí Dom Luciano, e todo mundo, e o Dom Helder também, enfim. Você entrou quando na comissão, desculpe? Olha, eu não sei, foi logo... 70 e tal? Não, um pouco depois. Eu acho que o Zé era o presidente, eu não sei quando era. Deve ter sido anos 80. E aí você queria... Mônica. Não, eu só queria voltar um pouco, só para fechar essa tua passagem pela Unicamp. Em relação, quer dizer, a Unicamp abrigou, assim como você, pessoas que vinham da França, né, sobretudo na área de ciências sociais, em geral, linguística, Carlos Vogt. E também vieram os economistas do Chile. Isso né? mesmo. Então, como é que... Eu acho que era interessante você falar um pouco sobre que contatos existiam, Olha, se existia, se não existia. Porque... Entendo as ciências sociais, que era só um departamento de ciências sociais, depois é que foi... A relação com os economistas foi a crise. Foi a crise justamente porque eles queriam fundar o Fausto, que era muito piadista, chamado de cursinho Valita. Isso é pesado. Fausto Castilho.
Ele tem um livro de memórias, morreu há pouco tempo. E era um curso para pequenos empresários. Então isso era uma chile no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. Porque a aliança da criação do Instituto é a aliança com os economistas, João Manuel, Beluso, que tinham conexões também com políticas, com São Paulo, o governo Abreu Sodré e tudo isso. E eles eram mais próximos do Zeferino do que o Fausto. Acho que o Fausto entra depois. Mas a crise básica foi a briga com os economistas. E nosso contato com os economistas se tornou zero depois da crise. As relações eram relações muito tensas. E os economistas, quando foram diretores do Instituto, não deram a mínima para aquilo. Foi péssima a relação. Melhorou quando foi positiva quando foi o Berlim, mas depois houve vários economistas, diretores, para nós foi um desastre. Mas era esse desprezo pela sociologia, pelas ciências sociais, ou tinha uma coisa política? Não, era uma coisa, acho que menos que ideológica, era uma coisa de política interna, porque eles foram um golpe. Na verdade, o Fausto Castilho queria dar um golpe no Zeferino, derrubar o Zeferino. Mas isso deixou muitas marcas, porque todos nós viemos para a Unicamp via Fausto. Então, enquanto eu estive lá, as relações foram péssimas. E às vezes algumas crises mesmo. E também em termos de orçamento e tudo isso. Não havia diálogo nenhum. Pelo menos enquanto eu estive lá. Acho que depois as coisas se normalizaram. O Fausto foi reintegrado. Mas até entre 71 e 81, 10 anos, o nosso foi o único convênio de ciências sociais, foi com o Severo. O Instituto não conseguiu não tinha nenhum convênio com o governo federal, nada. E os economistas tinham muita coisa. Eram mais jeitosos do que nós. Você acha que isso foi um fator decisivo para você ir para a USP? Não, eu fui para a USP, na verdade, porque eu não queria morrer em Campinas, não queria ficar até o final na Unicamp, porque toda a minha vida política e de direitos humanos era São Paulo, não era Campinas. Você morava em São Paulo? Eu morava em São Paulo e fundamos a Severo, a Armata Brancaleone, que não tinha nenhum cargo. Severo, Antônio Cândido, Vefor, o próprio Teotônio, já muito doente, Hélio Bicudo, Margarida Genevois, Eduardo Suplicy, Marilena Chauí, Hélio Pellegrino. Fundamos quando houve aquele massacre no hospital psiquiátrico, que eu não lembro mais o nome. Aí nós fundamos um pouco provocação do Gabeira, que me liga e dizia, a gente tem que fazer a Comissão Teotônio Vilela, que se transformou, se formalizou e continuou. Está sendo liquidada agora, porque todos têm 90, 80 anos, e mudou um pouco, era um pouco pessoas com visibilidade atuando e aparecendo, a imprensa cobrindo, isso já não funciona tanto. E era integrada a comissão dos Justiça Paz? Não, era outra, quer dizer, totalmente diferente, era só instituições totais, crianças e prisões. Depois nos metemos em mais coisas. E esse pessoal fazia visita, o Severo participaram dessas visitas todas. Depois dele ser ministro, senador. Antes dele ser senador, pós-ministro, Zé Gregório, Maria Helena também. Era toda a minha base também, todos os meus amigos. Gabeira não era amigo, conheci o Gabeira não sei como. Mas era muito ligado. O Zé Carlos Dias não era o Zé Carlos Dias, que era amigo, mas depois ficou meu amicíssimo na Comissão de Justiça. Ele dizia, eu não me esqueço que você me criticaram. Ele era secretário de Justiça. E ele achava que a gente estava a fim de derrubá-lo no governo Montoro, que tinha muita conspiração. Me diga uma coisa, vocês criaram essa comissão Teotônio Vilela quando? 83. Bem, você já havia criado era o governo Montoro. Você já havia criado antes o núcleo de estudos da violência. Essa foi o meu segundo bebê. O segundo bebê foi... Não, o núcleo... Não, o núcleo é depois. O núcleo é 87, quando eu saio do governo Montoro. Nós criamos o arquivo Leuenhof, do qual o Marco Aurélio Garcia foi um dos diretores, depois de mim, eu acho. E Marco Aurélio ajudou demais, fez outro esforço enorme que eu fiz foi aqui no Rio, que nós microfilmamos o arquivo Arthur Bernardes, graças a dois amigos de Arthur Bernardes Filho, que era o próprio Jorge Hu, e o Miguel Lins, que era um advogado no Rio, um grande amigo do Severo.
E aí eu instalei com dinheiro da FAPESP uma equipe de microfilmagem dentro do apartamento do Arthurzinho, que era uma figura magnífica, ministro da Indústria e Comércio do Jânio, ex-senador do PR, Partido Republicano, um gentleman, uma figura antiga. E ficava na casa dele, um apartamentão ali perto do Joaquim, na Rua Barbosa. E tem uma anedota ótima. Nós ficamos amigos e ele me ligava de vez em quando para acertar umas coisas. E ele ligava para minha casa e dizia: quem quer falar com o Paulo? Aqui é Arthur Bernardes, filho. Aí a minha mulher desligava. Aí ele ligava de novo e dizia assim: Ana, é Arthurzinho! É Arthurzinho. Aí a Ana, embaraçadíssima, reconhecia, doutor Arthur e tal, aí me chamava. E aí fizemos coisas desse tipo. Nunca ninguém tinha entrado no arquivo Arthur Bernardes, que é maravilhoso. Nós perdemos, foi para o arquivo mineiro, houve uma questão jurídica e tal. Ele queria dar para nós, mas as irmãs, que está abandonado lá em Minas. Mas hoje está no arquivo Neuhoff. E além do mais, o arquivo do Arthur Brandão, do Heitor Ferreira Lima, enfim, todos esses comunistas. Todos esses que você editou. Todos foram. O arquivo do Otávio Brandão, as filhas visitam. E era uma coisa muito curiosa, porque nós pusemos juntos renegados do Partido Comunista. Né? Tanto o Otávio Brandão como o Heitor foram renegados. O Elias nunca foi renegado. Então, uma vez lá em casa, eu tenho uma foto, o Elias e o Heitor, que nunca se falaram, porque o outro virou um renegado, né? E aí, por que eu estou falando isso? E aí, o arquivo Neuhoff foi essa configuração toda, e complementada pelo Severo, inesperadamente, porque ele virou ministro do Geisel. E o Severo, sempre foi... Quer dizer, é uma figura que não existe, não deixou nenhum sucessor, porque era um cara... Foi a primeira vez alguém que falou de Marcílio de Pádua, que eu nem sabia nada sobre o medievalista. Ele conhecia o pensamento medieval da igreja, a poesia enormemente, é um cara civilizadíssimo, que foi contra o Estado Novo. Ele e Fernando Milan tiveram maus momentos na luta do Estado Novo. Depois eles tiveram caminhos diferentes. O Severo apoiou 64, depois ele foi ministro da Cultura, mas depois que ele sai do governo Geisel, ele vai para a oposição, promove a candidatura do Euler Mendes Monteiro. Ele estava na Paz e Terra também? Não, Paz e Terra é outra história. Fernando Gasparian. Gasparian, que foi outro. Michael e eu fomos, mais tarde, editores de projetos futuros na Paz e Terra. Mas o Severo também tinha feito parte desse pessoal aí. Era amicíssimo de Gasparian, mas por outras razões. Gasparian foi colega de faculdade de Zé Gregório. Não é? E Zé Gregório só veio ser amigo de Severo boa parte por mim, por causa da Comissão Teotônio Vilela. Depois ficaram amicíssimos. O Severo ali resistiu. Eu sinto muita saudade. E essa coisa das editoras, né? Paz e Terra, Brasiliense. Né? E tudo isso também ajudou. Também, né? A grande teia. Porque a Paz e Terra, claro, publicou coisas incríveis. A Alfa Ômega ajudou, mas nunca fez parte da... Todo Hobsbawm foi editado pela Paz e Terra. E depois a Brasiliense, o Caio Prado, que foi pai da Companhia das Letras. Né? O Caio foi quem inventou o amarelo, né, das diretas, veio das Filipinas. Caio Graco. Uma figura maravilhosa. Morreu idiotamente. Quem inventou o amarelo das diretas, propôs ao Montoro. E foi um sucesso, as diretas. Depois quem inventou o Tucano foi o Montoro. Conta essa coisa do amarelo das diretas, como é que ele inventa? Porque o amarelo foi a rebelião contra o Ferdinand Marcos, das Filipinas. Ele, não sei porque ele foi às Filipinas, voltou entusiasmado. E aí propôs. A cor... agora eu preciso contar também a coisa das diretas, que eu tive muito metido nisso com o Eduardo. E o Severo. Eduardo Mulaert Antunes. Ele era assessor especial do Montoro. Na verdade, ele era o verdadeiro assessor especial. Eu era também assessor especial, mas quem era o suplente do Montoro na PUC era o Eduardo. Eles tinham uma amizade antiga. Mas aí o Montoro adorava coisas hoje modernas, horta comunitária, contra o fumo,
estradas vicinais. E o Montoro adorava falar sobre isso, e o Severo achou que ele precisava ser um pouco civilizado pela turma carioca, que era Castelinho, Zé Aparecido, Marcito, tudo isso. E aí nós marcamos uma reunião na casa do Zé Honório Rodrigues, que nessa época já era meu pessoal amigo. Mas a mulher dele, a Leda, estava doente, e aí a reunião foi na casa do Miguel Lins, que era amigo, bebia com todas as pessoas também. O Miguel Lins, grande advogado. O pai dele, o avô, foi ministro supremo, Edmundo Lins ou Sebastião Lins. Uma grande figura. E personagem carioca. E ele que me ajudou a ter acesso ao Arquivo Otto Bernardes. Aí nós fomos, Montoro, eu e Eduardo, fomos à inauguração da Bienal do livro. E o Montoro se entusiasmou com o livro, né? Não saía da Bienal. E é difícil retirar o governador, né? E chegamos atrasados na casa do Miguel Lins, já estava todo mundo bêbado. E aí o Montoro senta e começa a falar de estradas vicinais. Aí Hortas comunitárias, estradas vicinais. Tudo aí. Ele não percebeu bem aquela turma. Aí o Otto Lara Rezende, do fundo, diz assim: farol alto, Montoro. Só bêbado, né? O Otto cientista: farol alto, Montoro. Por que você não lidera uma campanha pelas diretas? Aí o Montoro topou: eu vou liderar. E aí, o Montoro, nós frequentamos muito a Argentina, a campanha do Alfonsín, e nós fomos após o Alfonsín. Na volta, o Montoro toma a decisão de fazer o comício. Já tinha havido um comício das diretas no Pacaembu, que era mais o PT que organizava. E o nome do Teotônio, que estava morrendo, foi até vaiado. É que tinha Brigada Sandino, era um melê total, não era só o PT, não era muito uma coisa... Aí Montoro, nós decidimos fazer na Praça da Sé, onde cabiam só 40 mil pessoas, mas sabia que ele se enchia. E aí ele, no avião, São Paulo tinha avião, né? No avião, ele, no jatinho, ele nos diz: vamos convocar o comício no dia 25 de janeiro. E editou, nós escrevemos, Eduardo e eu escrevemos a convocatória, um apelo, sei lá o quê. Pô, aí chegamos, executivo do MDB, ou era para MDB, não sei quem presidia, Fernando Henrique Cardoso. Aí o Fernando Henrique diz: vocês estão loucos? Vocês ficam enfiando essas coisas no Montoro, como é que eu vou fazer comício no dia 25 de janeiro? É feriado, ninguém vai. Bom, mas o Montoro não. Mas era feriado 25 de janeiro ou férias? Não, é dia de fundação de São Dia Paulo. de fundação de São Paulo. Ah, 25 de janeiro é fundação Feriado, de São Paulo. feriado. Nossa. E feriado prolongado, era um feriadão. Paulista sai, né? Cidade horrível, todo mundo sai. E aí eu fui com o Montoro, porque eu, enfim, saía sempre com o Montoro. Era um momento que eu conseguia resolver coisas com ele, assinava e tal, sem outras interferências. Sentava o Eduardo de um lado e eu de outro, e nós ali, e o Montoro no meio, assinando o que nós queríamos. Porque então tinha sempre alguém, o Serra, alguém que aparecia para criar problema. Ou um filho do Montoro e tal. E aí chegamos 50 anos da USP. E aí protestos estudantes. Eu tinha até pouco tempo um terno com tinta vermelha, jogaram tinta vermelha. E aí queriam arrombar as salas. Eu disse ao Montoro: é melhor deixar abrir a sala. Aí abriu a sala, entrou todo estudante, faixa, de aba 4, tudo. Bom, aí na hora que nós saímos, chovia. Disse: puxa, chuva no dia do comício. Isso era 83? 83, exatamente. 83. Acho que foi 83. E fizeram nesse dia mesmo? Claro, 25 de janeiro. Foi o grande comício dos 300 mil. Tem foto provando. Não tinha 300 mil, tinha 40 mil. Mas foi o comício dos 300 mil. E aí, o ajudante militar, que era um ótimo... E esse mesmo dia era também aniversário da USP? 50 anos, mesmo dia. E os estudantes faziam um protesto... Protesto contra a USP, não contra a direta. Mas esse protesto era lá na USP? Não, dentro do anfiteatro. Sei. Porque burramente o reitor não deixou os estudantes entrarem. Aí eu falei com o Montoro: tem que deixar entrar. E a vantagem de você ser assessor é que você tem acesso. Você fala e geralmente levava em conta. E aí nós saímos e o assessor militar diz: a praça começa a se encher. Aí nós fomos para o Bandeirantes tomar um ônibus. Quando nós chegamos, a praça já estava cheia. O pai das diretas, o senhor das diretas, é um Montoro. Depois dos comícios diretos, um almoço no Jorge Cunha Lima, que foi secretário de comunicação, presidente da Fundação Anchieta,
jornalista, intelectual, importante, e doutor Ulisses lá. E o doutor Ulisses se vira para o Eduardo e para mim, um pouco como o Fernando Henrique. Tá bom, agora vocês fizeram esse comício, agora eu quero saber o que eu vou fazer até março. Porque eu não tenho nada preparado até março. Como é que a gente vai manter isso até março? O doutor, depois que virou senhor dos diretos, quem foi o senhor dos diretos foi o Montoro, com enorme generosidade, que ele nunca pensou na candidatura dele, ele imediatamente pensou no Tancredo. E nem pensou no Ulisses, evidentemente, que não dava pé. E aí houve muita conspiração. Eu participei, Zé Aparecido, Roberto Guzmão, toda hora a gente ia. E a mesma Curriola. Aquela conspirata. Castelinho, Marcito, todos estavam no dia do comício também. E aí, mas o grande, eu e o Montoro, aí começamos a inventar atos de governadores. O Ulisses mau humor, porque ele não convivia bem com o protagonismo do Montoro, que era muito elegante. O Montoro não era um cara autoritário, não era um gentleman, uma figura maravilhosa. E eu acho que foi a generosidade dele que ajudou, que determinou o comício. Quer dizer, os atos básicos no Brasil, fundacionais da campanha direta, foi o Montoro. Com a conspiração com o desaparecido em Belo Horizonte. Foram tempos maravilhosos. Não tinha aquela jogada do Tancredo. E aí, claro. A ambiguidade do Tancredo. Claro que paralelo a isso, nós não comentávamos isso na época, mas paralelo havia ambiguidade, porque se as diretas não passarem, todo mundo estava apostando, não, vamos para as diretas e tal. Não era nada garantido. Você achava que as diretas iam passar? Foi uma decepção grande? Ninguém se decepcionou. Nós achamos, quer dizer, não vou falar pelos outros. Eu achava que não ia passar. Sim. Mas não era figuração, aquilo foi importante. As diretas, as campanhas diretas foram importantes para a solução Tancredo, que ninguém sabia que estava já. Porque nem Ulisses nem ele bebiam em público, né? Mas o doutor Tancredo devia beber, eu não vou afirmar aqui na Câmara, mas aquilo já estava totalmente. Uma vez eu almocei sozinho com o Montoro, e almoçar com o Montoro era político o tempo todo, e Montoro não se preocupava em comer, era macarrão e suco de laranja. Houve um jantar uma vez que nós organizamos para o Borges, depois é uma outra história. Qual Borges? O Jorge Luiz. Que veio ao Brasil, não sei para quê, e o Eduardo e eu disse, precisamos mandar o Borges, fazer um jantar. Então, fizemos. Aí eu disse para o mordomo, tinha um mordomo no palácio, disse, olha, não vai ter suco de laranja. Tira os vinhos, tinha uma adega ótima feita pelo Arrobas Martins, que tinha sido chefe de gabinete do Paulo Egídio, tinha uma adega maravilhosa, mas o Montoro só tomava suco de laranja, uma coisa horrorosa. Você viu suco de laranja para um jantar para o Borges. E aí, por que eu comecei a falar isso do Borges? E aí o almoço meu era um talhadinho, um macarrão horrível e suco de laranja, que eu detesto. E aí eu digo, mas governador, o senhor ajudou a escolher o Sarney, mas se o Tancredo fica doente, eu digo, Paulo, não diz bobagem. O Tancredo tem uma saúde de ferro. Saúde de ferro. Deu no que deu. Nós achamos aquilo horrível. Depois o presidente Sarney, se isso está sendo gravado, eu tenho uma boa ligação com o presidente Sarney, porque eu sempre lembro, escrevi até isso. O Brasil foi um dos primeiros a assinar a Convenção da Tortura, que foi aberta para assinatura em 85. Eu tenho uma foto, eu falo sempre que encontro o Sarney, lembro isso. E ele me diz, não foi só a convenção, eu assinei também o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, que os milicos se recusaram a assinar. E o Sarney, quer dizer, depois ele vai ser presidente, enfim, o primeiro mutirão contra a violência, quem escreveu foi o Gabeira. Eu vou contar uma anedota que não tem muito tempo, acho que vai ser a última anedota, que foi ótimo. Aí depois disso, a Comissão Teotônio Vilela leva um programa de direitos humanos e contra a violência para o Tancredo. Aí nós chegamos em Brasília, chegamos lá na sala, nós chamava a secretária, Dona Antônia, disse, espera um pouquinho que ele está com o Ulisses e o Zé. Isso era para o programa de governo? Já ele candidato a presidente. Ou já eleito pelo... Não, ele foi eleito e morreu, não. Já consolidado como candidato, aquilo era um escritório de... Aí foi a Comissão Teotônio Vilela, fomos o Fernando Milão, o Severo, o Zé Gregório,
o Gabeira, o Padre Agostinho, que é um monge maravilhoso, que é também um ativista de direitos humanos das crianças. Eu acho que foram esses. Nós fomos. Tem uma foto, eu me lembro que tem uma foto. E aí, isso é o Zé Gregório contando, né? O Zé Gregório, que contaria melhor do que eu, nós chegamos lá, e o Tancredo não sabia muito bem qual era a nossa. Aí o Tancredo abre a conversa num discurso duro, criminalidade que avança, esse judiciário que não cumpre sua função, a polícia prende, não foi tão simples assim, uma coisa desse tipo. Aí diz o Zé Gregório que o Tancredo, nesse momento, ele fixa o Gabeira e vê o Gabeira com uma blusa levemente rosa e vai abaixando e vê o Gabeira de calças listradas, rosa, branca e negra, e de sandálias. Aí o Tancredo, no momento que volta a câmera para cima, o discurso muda. É realmente um absurdo de pedirem carteiras de identidade, isso é inconstitucional, isso é uma agressão aos direitos humanos. Não é maravilhoso isso? Aí depois o Sarney convida o Gabeira para fazer o nosso programa. Muito bom. Mas o Zé que tem essa... Eu vou contar uma outra história do Zé. Nós estávamos a isso no Programa Nacional de Direitos Humanos, que eu ajudei o Zé a fazer. E nós estamos numa reunião lá em Porto Alegre, e uma discussão que não terminava, e o que a gente queria passar não ia passar. Aí o Zé, e eu excitadíssimo, de mau humor, aí o Zé se vira para mim e diz assim: "Ô Paulo, fica tranquilo, essa proposta é um Zeppelin de bronze, não vai voar. Não adianta você ficar insistindo. Você já viu um Zeppelin de bronze? Não vai sair." Você acha que dá para falar um pouquinho desse... Quando a gente ia tomar entrevista, a gente queria voltar para a questão da lei da anistia, que é o marco do nosso projeto. Claro. Né? 79. Mas só para um fecho aqui. Então, a derrota da Dante Oliveira, como é que essas articulações para Tancredo sair candidato a presidente da República, você participou, Montoro, eu sei que... Quer dizer, eu participei lateralmente, eu não fui um artífice, mas participei de todos os atos Você lembra do Fernando Lira? Fazendo claro. Uma articulação? Porque eu fiz um depoimento com ele. Quer dizer, eu não, o Fernando Lira frequentava, mas eu não tinha. Ele foi muito um defensor desde o primeiro momento. Ah, claro, não, e também amigão de todo esse pessoal. Não, e defensor do Conexão Tancredo, porque tinha aquela dúvida: é Tancredo mesmo homem, vai ser Ulisses? O Ulisses, para a vertente paulista e mineira, não dava. Ulisses, quer dizer, não pelos méritos do doutor Ulisses, mas não era viável. Ainda na ditadura, o colégio eleitoral e candidaturas vários militares, o líder que muito bem chamou a junta de os três patetas, né, e a campanha dele maravilhosa, ele não dava, tanto que não deu, quem devia ter sido presidente é o doutor Ulisses, o experto em Constituição, Joaquim Falcão, mas não era o Sarney, não existia, porque não tomou posse. Mas o doutor Afonso Arinos descobriram conversa do doutor... você está convencido que de acordo com as regras devia ser quando o Tancredo morreu? Não há a menor dúvida, pelo parco direito que eu já estudei, não tinha. O presidente da Câmara. Não existe. Era hoje, ai que horror, seria o Cunha. Né? Mas se pensar em Cunha e Ulisses é uma outra galáxia. Então, mas era Ulisses, não deu porque não podia dar. Politicamente não deu. Então, quer dizer, eu não posso falar pelos outros, falo por mim, em nenhum momento foi considerada a possibilidade da candidatura Ulisses. Desde o momento que o Montoro decide entrar nas campanhas das diretas, é Ulisses. E ele faz a grande reunião dos governadores. Perdão, direta seria Ulisses. Ele faz logo. É Tancredo. Logo depois desse. Com a morte, quer dizer, eu estou dizendo o seguinte: depois que não sai. Isso é outro babado. Eu estou falando. Ele está falando quando montou mantém o palanque das diretas, Rio, São Paulo. O objetivo é Tancredo. Porque uma das coisas que nós ajudamos a organizar também, houve um grande almoço de governadores, doutor Ulisses de muito mau humor, para consagrar a escolha do Tancredo. Porque tem outra vertente que diz que o Tancredo só é pensado com tanta garra depois
da derrota das diretas. Mas você acha Não, que não, nesse primeiro momento, não. Isso, mesmo se fosse eleições eu diretas, só o candidato posso seria... pôr a mão no fogo. O doutor Ulisses não vai poder mais desmentir. Mas se fosse eleições diretas, o candidato nunca. também não seria Ulisses, nem diretas. Desde que o Montoro, não por aversão ao doutor Ulisses, que todo era respeitadíssimo, pelo ódio mas que ele despertava no militares pelo bom também, político né? que o Montoro era, em nenhum momento era dar com os mãos na água. Uhum. Então, em nenhum momento, porque se você vai nas datas, e tem um livro do Paulo Sérgio Marcum, os 2 volumes dele, que tem uma boa cronologia sobre isso, você vê que essa reunião dos governadores, logo depois do comício das diretas, do Rio ou de São Paulo. Uhum. E não, isso, a questão do doutor Ulisses é uma outra questão, e houve muita correria para pareceres, juristas e conversas com o nefando general Leônidas para assegurar isso, e a solução foi o Tancredo, foi o Sarney. Foi o Sarney, Mas quanto ao primeiro round, não, em nenhuma, eu nunca ouvi Sim. em nenhuma reunião, não. Quer dizer, se tivesse eleições diretas, o candidato seria Tancredo. Seria claro, isso Não existe o si na não mas... havia. Uhum. Não se pensava muito não se isso. Pensava, porque as diretas não sei. As diretas foi uma mobilização para emenda e também para derrubar, quer dizer, desmontar, desconstruir a ditadura. Você se lembra já com as ajudas de Aureliano Chaves e outros que iam já debandando. Maciel, né? Foi um privilégio para mim participar disso. E foi graças ao Severo, porque senão eu nunca teria estado lá dentro. Estava lá dentro. Vou contar uma outra anedota que eu adoro. O meu amigo, o embaixador Pimentel, acho que não me lembro o primeiro nome dele agora, era meu amigo de Rio, de adolescência. Ele era o chefe cerimonial. E aí ele nos colocava, o Eduardo e eu, e respectivas mulheres, que tinha muita coisa, rei, visitando, primeiro-ministro, presidente, nos colocava com a família. Aí nós chamamos o Pimentel e dissemos, olha, nós não queremos ficar mais com a família. Você dá um jeito aí. Vocês não têm precedência. Olha, ficar com a família, que é no cerimonial. Ela ficava lá nas mesas com a família, que era a galeria que as mesas mais perto, os secretários, de fato. Nós tínhamos estado secretário, ele disse, não, vocês não têm precedência, vocês têm status secretário. Tá bom, eu disse, Pimentel, tudo bem, a gente não tem precedência, mas se você não nos mudar na visita do Mitterrand, que Mitterrand vinha com Lévi-Strauss, Régis Debray, tudo. A Aloysio traduziu, porque a intérprete se embasbacou, o Aloysio Nunes Ferreira foi o tradutor do Mitterrand, porque falava francês fluentemente. Tá? E eu disse para ele, nós temos o Eduardo e eu, nós não temos precedência, agora você não vai entrar mais aqui. Porque para entrar na sala do Montoro, você tem que passar por nós, você não vai passar mais. Aí nós tivemos um upgrade. Ficamos na mesa do Régis Debray. Além do mais, era um momento muito... As pessoas essa tinham viagem senso do Régis de humor. Debray mesmo, Mitterrand veio... veio todo, e Lévi-Strauss. Teve uma coisa fantástica em Lévi-Strauss, que ele foi... Está no livrinho dele, é um livrinho muito pequenininho, é uma entrevista sobre ele, sobre a visita ao Brasil. Ele foi num aviãozinho bimotor e foi em cima das aldeias dos Bororo, no caso. E aí perguntou, nós podemos descer? Tá, nós podemos descer, mas não podemos voltar, porque não vai ter gasolina suficiente. Então aquela frustração imensa do Lévi-Strauss passou pelo mundo dele e não viu. E teve outros lances, quer dizer, o Montoro propicial, nós organizamos, houve um filme, a história oficial argentino, passou-se com todos os embaixadores latino-americanos para protestar contra a ditadura. Fizemos uma sessão de homenagem ao apartheid com todos os embaixadores e cônsules. O Montoro funcionava um pouco como presidente alternativo do Brasil. A gente inventava uma porção de coisas. Eu esqueci o que eu ia dizer, mas era nesse sentido. Quer dizer, era um momento muito criativo, foi um momento privilegiado da transição, né? Que ali, na verdade, começou a transição. Né? São os antecedentes próximos
da transição. E o artífice disso foi, é claro, Fernando Henrique, Severo, todos ajudaram, mas o cérebro disso era o Montoro. E aí se relacionava com o PT? E está com o Brizola também. Não, com o Brizola muito bem, porque o Brizola apoiou logo, o Brizola entrou nessa imediatamente. Quer dizer, Rio e São Paulo estava afinado. Ficou o Café com Leite e Rio. E o PT? Não, o PT. Estava disputando. Não, o PT não votou, no colégio, né, que você cometeu isso. O Montoro te dava. O Lula, eu fui com visita ao Lula, o Montoro. O Montoro e Lula falavam, tipo Fernando Henrique e Lula, quer dizer, não, o pessoal pensa que o Lula vai lá para ficar criticando. Entram em conversinha de política mesmo. E tinham muito respeito. Nós íamos, isso que eu acho que eu ia contar, nós íamos ao São Bernardo, a Ana, minha mulher, também ia, nós íamos com o Teotônio, com o Severo, o Fernando Henrique, lá para São Bernardo. Íamos para... Quando o Lula foi preso? Lula foi preso, tudo isso. Momento, Não, o Montoro sempre teve quer dizer, politicamente, um inferno a relação com o PMDB. Ainda, né? Mais com o PSDB depois. Mas o Montoro e o Lula tiveram sempre a mesma coisa com o Fernando Henrique, quer dizer, se atiram umas flechinhas, mas ultimamente não se encontram, há algum tempo não se encontram, mas se encontraram sempre. E o Lula fez campanha pelo Fernando Henrique. Esses políticos, na verdade, você tem um jogo de cena, xingam, falam, mas aí se encontram. E o Brizola se integrou. E nesse momento também está todo mundo no barco. E o PT participou do comício o Lula estava lá, só olha as fotografias. E o Lula participou da organização. Não, isso diretas não tem problema. O voto no colégio é outra história, mas o Lula, na época das diretas, conversava com o Montoro e nós conversávamos. Não, isso foi isso, se eu, quando ficar ainda mais velho, vou lamentar, é que a fundação do PT tenha sido o racha efetivo toda essa tendência do socialismo democrático que era para fundar um novo partido, né, mas as lideranças sindicais bateram o pé. Vários líderes que hoje nem tem muita expressão, mas naquela época. E aí, porque quer dizer, Antônio Cândido, Sérgio Buarque de Holanda, Mário Pedrosa podiam ficar muito bem no partido, e o Fernando Henrique. Partido Socialista? Era o projeto? Era um Partido Socialista, que nunca tinha dado certo no Brasil, mas ia ser um maravilhoso Partido Socialista, com todos os pais fundadores e todas essas coisas. Tem uma última piada que eu vou contar. Nós fomos um dia ao aniversário do Prestes, que eu também entrevistei o Prestes na minha conexão comunista e tal, quando ele voltou. E aí o Aldo Lins era amigo de todo mundo, era o advogado Severo. Nós fomos ao aniversário do Prestes. Então tem uma foto maravilhosa. Esse aniversário foi onde? Na casa do Aldo Lins, aqui no Rio. Na casa do Aldo Lins. E aí tem uma cena maravilhosa que tem o Severo, o Leandro Martins Rodrigues, o Aldo e o Prestes. E não é Leandro, é o Luciano. Leôncio Martins Rodrigues dizendo: isso é o socialismo dos meus sonhos. Tá todo mundo ali, né? Era PMDB, tudo aquela, Prestes voltando. E o Prestes conversava com o Severo. O Prestes e o Severo era um general da Primeira República, porque o Prestes era extremamente formal. Eu entrevistei 2 vezes. Era um general da Primeira República. Ele era da Primeira República em termos. Não tinha avacalhação, não tinha palavrão, não tinha intimidade. Um pouco Celso Furtado. Ele tinha a postura formal do Celso. Não quer assim, avacalhação. Estamos aí e tal. É fantástico, né? E nós chamamos de senador, né? Claro, esse era o último título dele, senador. E era uma figura. Claro, tudo que eu
tudo que eu descobria e sabia, ele tinha a versão dele, repetia. Mas foi uma experiência fantástica. E hoje tem uma grande... Eu pensei um dia em escrever uma biografia do Pérez, mas tem o Daniel Arão, que é excelente, é muito boa. Certo. Tá bom, né? Sem falar o dicionário, uma coisa que eu usei demais daqui, o dicionário... Tem uma grande biografia do Severo, excelente, e do Prestes também. Muito obrigado, Jorge.